boa e agradável. Olá, aqui é a irmã Del Matos, estamos aqui orando e intercedendo a Deus pela humanidade. Fique até o finalzinho para ouvir o recado de Deus para você. Porque Deus ele quer ouvir a nossa voz todos os dias e ele sempre passa um recado para nós. E muitas das vezes nós que não damos ouvido e assim ele se entristece. Porque às vezes nós vamos ouvir algo que Deus está passando para nós e que nós nem vamos gostar. Mas como a palavra dele diz que ela é boa e dura para sempre. Então, querendo ou não, a palavra não vai mudar. Porque nós só queremos ouvir coisas boas. Quando nós ouvimos que Deus ele deixou o povo no deserto por 40 dias, uma viagem que seria para durar só os 3 dias, uma semana, durou 40 dias, por conta da rebeldia daquele povo. Quanto mais Deus fazia milagre, aquele povo se afastava do Senhor. Aquele povo tinha ali um líder que orientava eles, mas eles não queriam. Porque as pessoas rebeldes, ela não quer dar ouvido às lideranças. Todas as pessoas que é rebelde, ela fala, ninguém manda em mim, nem Deus. Às vezes ela está até servindo a Deus, mas ela não quer obedecer a Deus. Ela está da igreja, para ela tá fazendo tudo certinho, ela está indo todos os dias, às vezes ela vai até 3 vezes na igreja, ou às vezes já mora dentro da igreja, mas ela não obedece a Deus. Quanto mais a liderança da terra. Então os rebeldes, eles agem dessa maneira. Tudo que a liderança fala, ela fala o contrário. Ela junta um mutim, ela junta um grupinho para que as pessoas não venham obedecer à liderança. E a palavra de Deus diz que quem faz isso é filho do diabo. Porque se ela está desobedecendo uma liderança que está ali para cuidar dela, porque isso aconteceu lá no céu. Satanás, quando ele viu que Deus estava fazendo coisas boas, quando ele viu a glória de Deus, que era maior do que a dele, vai ser sempre a dele, vai ser sempre maior. Ninguém vai se igualar a Deus. Ele disse que ia fazer um trono acima do de Deus, para que ali ele viesse brilhar mais do que Deus. E Deus viu o pensamento daquele maligno. E ele foi lançado de lá para cá. Como ele já tinha feito o grupinho dele, que age assim. As pessoas rebeldes agem assim. Primeiro, nasce no coração dela o desejo da rebeldia. Aí ela pega, planta uma sementinha no coração de outra pessoa. Aí aquela pessoa vai passando e dizendo, é verdade mesmo, a gente não tem que obedecer à liderança não, que nós somos iguais a ele. Nós somos igualzinho a ele ou a ela. Nós não vamos obedecer, nós vamos fazer da nossa maneira. E aí vai se tornando um grupinho e aquele grupo cresce. E ali Satanás entra no meio e começa a soprar no ouvido da pessoa e fala, é verdade mesmo. É verdade. Ela não é melhor do que você, não. Você também pode fazer isso aí. Não obedeça, não. Mas essa pessoa, ela muitas das vezes, ela até sabe que ela está fazendo algo errado, que ela está plantando algo ruim, mas ela continua semeando. E às vezes, quando ela está lá na frente, que ela já está com um grupo grande atrás dela, que ela começa a perceber que o que ela fez foi mal. Aí ela quer sair, já vem outro no lugar dela, daqueles que ela plantou a semente, aquela pessoa que iniciou sai, quando Deus começa a pesar a mão sobre a pessoa e a consciência da pessoa começa a doer, ela começa a querer sair e aí Satanás já levanta um outro daquele que ele plantou ali, que ela ensinou, aquela pessoa ensinou, aí aquela pessoa já se levanta. Aí se levanta contra até aquele mesmo que botou ele ali, que começou aquele mutim. Mas nenhum deles consegue vencer, porque a palavra de Deus diz que o mal por si só se destrói. E eu sei que houve aquela luta lá no céu e os anjos, os arcanjos do Senhor lutaram contra o dragão e ele foi lançado. O anjo do Senhor venceu, o arcanjo do Senhor venceu e ele vai vencer sempre. E Satanás foi lançado de lá do céu para cá. Quando ele saiu de lá, ele já tinha uma cauda. E essa cauda dele arrastou até essa parte dos anjos de lá do céu e desceu aqui para a terra. E hoje são esses anjos caídos, esses anjos que vieram de lá para cá, que fundaram algumas religiões. Algumas coisas que ele usam para destruir o ser humano e falar que Deus não existe. Mas ele mesmo sabe que Deus existe porque ele morava lá com Deus. Ele conhece Deus muito mais do que nós. E ele obedece, porque ele é obrigado a obedecer. Certa feita, Jesus ia saindo de uma cidade e entrou na outra cidade. Quando ele foi descendo do barco, que ele entrou na outra cidade, um homem demoniado veio ao encontro dele e disse, você já veio me perturbar antes da hora? Porque aquele demônio que estava no corpo daquele homem sabia que ele era Jesus.
E aí ele disse não, ele sabe de tudo. Aí ele disse não, ele sabe de tudo, vírgula, ele sabe de quase tudo porque ele não sabe dos planos de Deus. Aí ele disse não, não está na hora ainda não. Porque ele já está sabendo que o final dele vai ser infinito. Para ele não tem mais salvação, para Satanás não tem mais salvação. E ele disse, você já veio me perturbar antes da hora? Foi. Aí, permita que eu entre naqueles porcos ali. Aí Jesus disse, eu permito. Aí lançou o demônio nos porcos, que o demônio ele é espírito, como eu falei na mensagem de ontem. Entrou nos porcos, ele pode entrar em qualquer animal. E aqueles porcos se precipitaram no mar e morreram todos afogados. Nem os porcos aceitou o corpo do demônio neles. É isso. Então por que nós vamos aceitar? Aí você pode estar ouvindo e dizer assim, não, mas eu não tenho demônio no meu corpo. Mas a partir do momento que você começa a semear coisas ruins, pensar mal do próprio irmão, se levantar contra o irmão, que eu falo irmão, que todos nós somos irmão. Não é que seja irmão em sangue nem irmão em Cristo. Todos nós somos irmão. Só existe um pai. Muitas das vezes as pessoas não aceitou ainda. Ela chama pai fulano, pai ciclano, bota outro nome, mas todos nós somos criaturas e filhos de Deus. Porque você pode não ter se tornado ainda, mas você é filho dele. Porque no momento que você quiser, que eu quiser, nós podemos dizer, o Senhor é o meu pai. Nós é que escolhemos. Então ele é pai de todos nós. Nós que muitas das vezes rejeitamos e procuramos chamar outro de pai. Tem pessoas que eles se identificam, eles têm o prazer de chegar nos lugares e se identificar. Eu sou filho de fulano de tal. Que nós não podemos falar aqui nos canais, que nosso canal pode ser bloqueado. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Um fala, eu sou filho de mãe tal, outro eu sou filho de pai tal. Não. Nós somos filho de um só pai, Jesus Cristo. Então somos todos irmãos. E quando nós fazemos o mal a um dos nossos irmãos, nós estamos fazendo mal ao próprio Deus. Porque ele diz que ele habita dentro de nós. Então, quando nós fazemos algo mal para alguém, a lei da semeadura ela vai voltar para aquela pessoa. Se a gente fizer o bem, nós vamos receber o bem. E se nós fizer o mal, nós vamos receber o mal. E principalmente as pessoas que são rebeldes, que se levantam contra pessoas que são levantadas por Deus para fazer determinado trabalho, não só evangélico, mas Deus diz na palavra dele que existe todas as autoridades da terra, ela é constituída por Deus. E se existe uma liderança aqui na terra, não foi Satanás que colocou. Quem colocou foi o próprio Deus. Foi a pedido do povo? Foi, mas foi Deus que permitiu. Então é do próprio Deus. Então não adianta a pessoa querer dizer assim, não, mas ela está fazendo errado. Deus faz coisa errada? Porque se foi Deus que colocou, como é que você está dizendo que a pessoa está trabalhando errado? Você tem direito, sim, de falar alguma coisa, chamar para conversar, dar conselho, para que venha haver um bom senso, um consenso entre as lideranças e liderados. Mas, às vezes, as pessoas não querem, elas fingem que não entendem, mas elas entendem, porque elas ouvem a palavra, elas sabem que é errado e ela continua fazendo. Muitas das vezes nós pecamos na inocência, sem saber o que estamos fazendo. Mas as pessoas que conhecem a palavra, ela sabe sim o que ela está fazendo de errado. Ela pode não querer reconhecer, mas ela sabe. Ela sabe porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós abrimos o nosso coração, nós passamos a ler a palavra do Senhor, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós podemos estar querendo se levantar porque queremos se amostrar. Porque a Miriam, ela falou, a irmã de Moisés, aquela que tinha o maior amor por Moisés, a irmã de Moisés. Ela questionou Moisés. E Deus fez com que nascesse uma lepra nela. Porque ela questionou o próprio irmão, a liderança do irmão. Quando o povo começou a falar mal de Moisés, se levantar contra Moisés, até a própria irmã se levantou. E Deus foi e fez com que ela ficasse leprosa para ela parar de falar mal de uma liderança, de uma pessoa que Deus tinha levantado. E que ela conhecia a trajetória do irmão, ela sabia. Deus fez nascer uma lepra nela. E o próprio Deus usou Moisés para curar ela da lepra. Então, vamos prestar atenção no que estamos fazendo, o que estamos plantando e o que nós vamos colher amanhã. Porque o Senhor, a palavra do Senhor, ela é boa e ela dura para sempre, como eu falei no início. Mas nem tudo que nós ouvimos de Deus é o que nós queremos ouvir. Muitas das vezes ele usa alguém para falar para que a pessoa venha se despertar, a pessoa venha acordar. Os recados de Deus é para isso. Mas se a pessoa não acordar, não se preocupe não. Não se preocupe não que ela vai ver o que é que vai acontecer na vida dela.
Nós só precisamos orar e entregar na mão do Senhor. Todos os levantes que vêm contra nós temos que orar e entregar na mão do Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se Ele nos colocou em determinado local, é porque Ele garante. Se Ele diz, vai lá e faça, nós vamos fazer porque Ele garante. Às vezes nós achamos que está demorando demais a nossa bênção, a nossa vitória. Nós nos angustiamos, nós falamos, Deus, por que o Senhor não me responde? Eu oro todos os dias, eu grito todos os dias, eu falo com o Senhor. E Ele diz, não, não precisa gritar, não. Continue confiando. Continua confiando. Porque certa feita, um homem de Deus estava orando em um local. Estava orando, não, estava na guerra. E ali naquele momento que ele estava batalhando naquela guerra, já ia anoitecer. E aí ele sabia que ele não conhecia aquele local, porque ele estava no local do inimigo. A luta se travou em um local que era de outro país. E aí ele não conhecia aquela determinada região ali. Então, à noite, todos conhecem. Nós conhecemos a nossa casa quando nós estamos no escuro, de noite. Nós sabemos onde está tudo na nossa casa. Mesmo se batendo, mas nós vamos diretamente. Nós sabemos onde é a sala, o quarto. No escuro, nós corremos a casa, o quintal. Ou, se possível, for até a rua inteira ou o bairro inteiro, porque nós conhecemos. E aí aconteceu isso. Então, para Josué, ele estava naquela batalha ali. Quando ele viu que estava escurecendo, que se chegasse a noite os inimigos iam vencer, porque os inimigos sabiam dos pontos estratégicos e ele não. Ele só fez uma oração de não levou um segundo. Eu creio que 2 segundos, mais ou menos, por aí, ele só abriu a boca e disse, só se detenha em tal lugar. Lua, se detém em tal lugar. Pronto. Ele deu uma ordem, a lua ficou no local que estava e o sol também. Então, com uma oração, com menos de um segundo ou um segundo, aconteceu. A terra parou. Imagine você parar a terra. Imagine você parar a terra. E nós podemos fazer isso. Ressuscitar mortos. Porque ele diz, eis que dou poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. E aí nós podemos, porque Jesus diz, todos que creem em mim, farás as mesmas obras que eu faço, ou ainda maiores. Então nós podemos. Nós não podemos ser igual a ele, mas ele nos deu poder para a gente pisar na cabeça de serpente e escorpião. Então, se nós somos filhos do Senhor, nós temos que plantar coisas boas, esquecer as coisas ruins, tirar do nosso coração a maldade, tirar do nosso coração o disse-me-disse, tirar do nosso coração aquelas coisas que nós pensamos do nosso irmão, de todas as pessoas. Vamos tirar e entregar na mão do Senhor. Se você está tendo dificuldade com alguém, ore pela essa pessoa. Apresenta ela a Deus. Se ela te prejudicou, você apresente ela a Deus. Deus, eu apresento fulano ao Senhor. Pronto. Pode deixar que Deus sabe o que fazer. Não precisa dizer, Deus, eu quero que o Senhor mate fulano ou mate fulano. Deus, olha o que ela está fazendo. Não, ora pela pessoa. Aquela pessoa está precisando de oração. Porque se ela está com espírito de inveja dentro dela, se ela está com espírito de disse-me-disse, se ela está com aquele espírito de ir contra e ser contrário de tudo que está sendo feito, de benefício que está ajudando ela própria, e ela é o contrário, ela é do contra, em tudo quanto é canto. Deus sabe de todas as coisas. Não se preocupe, não deseje mal. E vá à luta, vá em frente, porque Deus é contigo. E hoje, Deus quer transformar a tua vida e a minha, a vida da sua família. Quando você abrir, que você for sair do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Do lado esquerdo do botão, do lado direito, quando você abrir a mensagem, vai estar lá a palavra inscrever-se. Você toca o dedinho, aí vai aparecer um sino, aí você toca no dedinho, vai aparecer a palavra todas, você toca também. Todas as vezes que nós gravarmos áudio aqui, o YouTube irá lhe informar que está sendo uma gravação feita. Esta oração é feita para você. Esta oração é feita para mim, para todos nós. Porque nós oramos pela humanidade, a humanidade precisa de oração. E você precisa falar de Deus. Deus não precisa de você, não. E nem de mim. Nós que precisamos dele. Então, nós podemos levar a palavra. Ajudar-se a divulgar a palavra do Senhor. Ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Porque a palavra dele é dura, firme e vive para sempre. A palavra de Deus vai durar para sempre. E ela é feita uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Ela corta, divide até medulas. Imagine. O próprio Deus com a espada cortando tudo que não é do agrado dele nas nossas vidas. Oremos. Maravilhoso, soberano, honras e glória seja dada para ti. Pai, neste momento eu entrego este canal da Irmã Delmatos nas tuas mãos e todos que estão inscritos aqui e esses que me ajudam a divulgar essas orações, Senhor. Seus filhos precisam de ouvir uma palavra tua, Deus. Pessoas que precisam se despertar, Pai. Pessoas que muitas das vezes te serviram, já estão caídos, meu Pai. Mas ela acha que está de pé ainda. Ela já caiu. Ela está igual aquele osso seco, Pai. Ela está caída, ela está morta. Aviva essa pessoa, Senhor, novamente. E leva, meu Pai,
para junto das águas tranquilas, porque o Senhor diz que por amor do teu nome o Senhor cuida dos seus filhos aqui na terra. Nós te pedimos e te agradecemos, que hoje a resposta que nós estamos esperando há tanto tempo chegue hoje, Pai. Ô Pai, abençoa, meu Pai, todos os grupos que recebem esta oração, todos que abrem esta oração, Senhor. Toma eles nas tuas mãos e guarda. E as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando, Senhor. Oh, meu Deus, abre as portas hoje. Abre, Senhor. Vai de encontro, Pai, aos hospitais, às delegacias, clínicas, meu Pai, os centros de recuperações, de reabilitações. Vai, meu Pai, ali transformando, curando os presídios, Senhor. Vai libertando, Paizinho, vai curando. Para a glória do teu nome santo, Pai. Visita aqueles que pregam a tua palavra. Toma, meu Pai, todos que pregam a tua palavra nas tuas mãos, Senhor. Deus, tem muitos homens e mulheres de Deus sendo usados para divulgar a tua palavra, Senhor. E que esses que criticam, Pai, venha, o demônio que está nesta pessoa venha cair por terra, Senhor, porque quando nós nos levantamos para pregar a tua palavra, o espírito das trevas ele não gosta. Ele quer fazer a pessoa parar. Porque cada vez que ele parar, um pregador, uma pregadora, as pessoas que levam a tua palavra, cada vez que ele parar, ele ganha um ponto. E ele não pode parar, porque a obra é do Senhor. A obra é de Deus. Se ela está sendo feita na igreja, se ela está sendo pregada nos meios de comunicação, não importa, é do Senhor. O Senhor usou os canais para nós pregarmos a tua palavra. O Senhor não vai fechar, porque o Senhor disse que a porta que se abre, ela não fecha, que o Senhor abre ninguém fecha, que o Senhor fecha ninguém abre. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Nós somos a tua igreja e vamos continuar pregando a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. E aqueles, Pai, que o Senhor enviar para ajudar, meu Pai, esta obra, que esta obra é do Senhor. O Senhor vai usar esta pessoa, meu Pai, a partir do momento que ela sentiu o desejo do coração de ajudar, meu Pai, este canal, esta pessoa irá entrar em contato, para que assim o seu nome venha a ser louvado e glorificado e exaltado, meu Deus. Porque a tua palavra, meu Deus, ela é viva e eficaz, e essa pessoa precisa dela. E nós precisamos manter o canal aberto e levando a tua palavra, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti, te dê a paz, não só hoje, mas amanhã, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.